Cumprimento a igreja com a paz do Senhor nessa noite, amém? Louvado seja Deus, motivo de muita alegria de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Estava sentindo saudade, irmão. Louvado seja Deus. E nessa noite eu quero primeiramente agradecer, irmãos, aleluia, a cada um dos irmãos, aleluia, que, né, irmãos, tiraram o seu tempo para estar orando pela minha vida, pela vida da minha esposa e pela vida do Caleb, que é meu filho, né, que nasceu dia 11, nasceu 1h25, irmãos, aleluia, da tarde. Louvado seja Deus, eu glorifico ao Senhor, com saúde, muito bem, irmãos, aleluia, já está fazendo até bagunça, abriu os dois olhos, já saiu do soro. Louvado seja Deus, ele estava no soro, irmão, porque a glicose dele estava muito baixa quando ele nasceu, né? Então ele teve que ficar no soro, mas Deus, ele entrou com providência ali, irmãos, aleluia. Antes dele nascer, irmãos, aleluia, o adversário batalhou um pouco, né, irmãos, aleluia, porque bateu um pouco de aflição, bateu uma angústia, bateu um desespero, né, irmãos, louvado seja Deus. Mas eu ouvi alguém dizer, irmão, do grupo, aleluia, da igreja, irmãos, aleluia, e entrar em oração. Louvado seja Deus ali. Eu pude, irmão, sentir a presença de Deus. A minha esposa, irmãos, aleluia, que não é muito, aleluia, de orar, de busca, essas coisas, ela que me chamou para orar, irmãos, ali, irmãos, ouvi a corrente sendo quebrada. É, que assuminar a cara. Aquela aflição, irmão, que estava me consumindo, irmão. Ela, né, a presença de Deus entrou dentro daquela sala. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, acalmou o coração dela, acalmou o meu. E aqui eu estou para agradecer a igreja. Que eu sei, irmãos, aleluia, que foi em prol da oração da igreja. Se de repente os irmãos não tivessem entrado naquele momento em oração, né, irmãos, aleluia, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas eu louvo e glorifico ao Senhor. E só Deus, irmão, pode recompensar os irmãos por isso. Eu não posso fazer nada pelos irmãos, mas Deus, ele pode recompensar os irmãos por isso. Amém? E ele está bem, já abriu os dois olhinhos. Ela me mandou mensagem hoje, já saiu do soro, né? Eu glorifico a Deus que valeu a pena, irmão. As noites sem dormir. Tinha dia, irmão, lá no hospital, uma janela, o tamanho dessa parede aí. Tinha dia que eu 4 horas da manhã, irmão, deu um inferno. Caleb chorando, e eu em pé ali. Eu falei, Jesus, teu misericórdia, eu preciso dormir. Aí quando dava 5 horas da manhã, irmão, aí minha esposa, Tiago, vamos orar. Eu falei, filha, se eu te olhar para orar, eu vou dormir. Eu não dormi. Mas Jesus é bom, irmão. Eu agradeço por tudo, né, pela vida do Caleb. E eu ofereço esse culto em ação de graça essa noite. E se Deus quiser, essa semana ainda, né, eu vou trazer ele aqui, irmãos, aleluia, os irmãos poderem ver ele, irmão. E eu louvo a Deus porque às vezes, irmão, eu fiquei me perguntando lá na sala lá, eu falei, Senhor, a gente, irmão, quer fazer muito para Deus para poder achar que, Senhor, se eu ir todos os dias no culto, se eu fazer evangelismo, se eu subir um monte todo dia, talvez o Senhor venha se agradar de mim, né, para poder estar guardando a minha casa, a minha família. E às vezes não é desse jeito, irmão. Deus, ele precisa do nosso coração. E às vezes a gente fica se martirizando na nossa mente. Senhor, eu não estou fazendo
naquilo que tu mais precisa, irmãos, aleluia, Ele entra com providência. Louvado seja Deus. Maturidade, irmãos, aleluia, entender que sem Deus, irmãos, a gente não somos nada. Maturidade é entender que nós somos dependentes dEle. Louvado seja Deus. E que Ele, irmãos, aleluia, independente, aleluia, da nossa vida, é entender que Ele está no controle da situação. Independente, irmãos, aleluia, ainda que nós ainda não fazemos o muito para Deus, ainda que estamos, irmãos, em dívida com o Senhor, mas se você entender, irmãos, aleluia, que você é dependente de Deus, aleluia, você vai estar guardado por Ele. A sua casa, irmãos, ela vai estar guardada por Ele. Você vai ser uma pessoa, irmãos, aleluia, coberta pelo sangue do Cordeiro. E eu louvo a Deus, irmão, nessa noite, que eu conversando com Deus, e o Senhor pôde me mostrar isso. O Senhor falou, não, Tiago, independente de qualquer coisa, eu estou guardando você e a sua casa. Louvado seja Deus. Então nessa noite, irmãos, eu estou aqui para agradecer ao Senhor por esse milagre que o Senhor, irmãos, me fez viver até o dia de hoje. E eu agradeço a igreja, que Deus possa, irmãos, abençoar a cada um dos irmãos, sem exceção, a cada um dos irmãos que esteve orando pela minha família. Presbítero Rafael, com a oportunidade. Aleluia. Toda a amada igreja na paz do Senhor. Confesso que eu estou muito alegre, porque Jesus está na casa. Encontro muito alegre, porque o presbítero Tiago me concedeu mais um sobrinho, pois ele é como um irmão de sangue para mim. Encontro alegre porque o presbítero Magno está conosco, ficou um pouco ausente por causa do seu trabalho. Diácono Eduardo também está aqui conosco. E alegre pela vida de cada irmão. Deus colocou no meu coração uma palavra, e hoje é culto de libertação. E como eu sei que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor, quero desde já dizer aos irmãos que eu não tenho nenhuma intenção de ministrar algo que vai exortar os irmãos. Se porventura confrontar, assim como foi na palavra introdutória, é bom, porque o mel, ele é doce e ele nos concede mais imunidade. Mas o que também nos traz cura é um remédio amargo, né, presbítero Magno? Seja manso ou firme, mas continue falando a verdade, pois é ela que liberta. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, diz assim no versículo, glória a Deus, 12 em diante: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Já foi uma palavra de despertamento sem eu colocar nada de mim mesmo, só por ler a palavra. É culto de libertação. Tá tendo palavra, tá tendo louvor, tá tendo testemunho de bênção. Aleluia. Mas Deus sabe todas as coisas. Um pouco de palavra de verdade, um pouco de palavra para nos alegrar e um pouco mais de palavra para nos despertar. Porque o mundo ele já está no maligno. E nós temos que batalhar contra o pecado, temos que batalhar contra os principais e potestades, mas temos também um inimigo maior ainda, a nossa carne. E essa carne nós só vamos nos separar dela naquele grande dia do arrebatamento. Então até este dia temos que batalhar contra ela. A palavra introdutória diz assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ou seja, a pessoa está cansada, sobrecarregada, oprimida pelo mundo, por causa do pecado que está em sua carne. E Jesus convida para estar junto com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecendo a Ele, será liberto do pecado. Aleluia. E o maior inimigo é a carne, sabe por quê? Porque Jesus falou: se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o para longe de ti. É melhor entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com o teu corpo inteiro. É o olho, faz parte da carne, do nosso corpo físico. Aleluia. A palavra também fala que a nossa língua, ela é inflamada pelo inferno. Ela fala coisas terríveis. Com a mesma língua, com a mesma boca, nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. A língua é uma peçonha mortal, faz parte dessa carne. Aleluia. Outra coisa que faz parte dessa carne é o nosso coração, que vai falar em Jeremias 17:9 que ele é enganoso, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus, que sonda e esquadrinha. Aleluia. Então é algo difícil ser salvo, não é difícil? É. Ser salvo é difícil sim. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que o céu é tomado à força. Nós estamos no ano de 2025. A palavra de Deus ela vem se cumprindo antes mesmo de nós nascermos. Aleluia. Se cumprindo mais e mais. É só você ver nas redes sociais como a coisa está feia. Não temos tempo de brincar de servo de Deus. Não temos. Estamos num momento que nós temos que se apegar ainda mais. Sabe por que o povo, aleluia, que essa Santa Escritura está registrado, eles eram mais firmes do que nós? Porque eles serviam a Deus debaixo de perseguição. Então, para não se desviar da fé de Jesus Cristo, era um povo que buscava, um povo que colocava toda a sua confiança aos pés do Senhor Jesus.
Mas chegam os dias modernos, que é os dias de hoje, nós temos muito conforto, nós temos muito luxo, nós temos muitas coisas que nos fazem esquecer do principal. Ainda há uma guerra, ainda há uma perseguição. Ela é invisível aqui no Brasil, mas lá fora, quem se diz sou cristão, eles matam, aleluia. Graças a Deus que o Brasil é um país laico, ou seja, a liberdade de expressão existe aqui. Então qualquer um pode proclamar a tua religião, desde que esteja respeitando a do próximo. Mas isso tem os seus poréns, porque quando um evangelista sai na rua para pregar a verdade, ele é muito perseguido e afrontado. Mas para finalizar a minha oportunidade, eu quero dizer para os irmãos, vamos se apegar mais e mais com Jesus. Mais e mais. O irmão Luciano fez algo muito lindo. Eu passei por ele para vir para cá. Ele falou assim: irmão, estou aqui, tarefado, fazendo obra. Avisa o pastor lá que hoje não tem como eu ir. E veio. Falou que não ia vir, mas veio. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Ele não inventou muita desculpa. A prova estava ali diante dos meus olhos. Então, ele pensou: não, eu vou lá mesmo assim. Porque na casa do Senhor há fartura de alegria. E assim eu agradeço minha rica oportunidade.